Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente dos vídeos que eu faço. Geralmente hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês, porque é uma coisa, um momento mais informal. Antes que alguém fale alguma coisa, eu não estou dirigindo, estou com o carro parado. Você vê que não tem movimento nenhum nos vidros, tá certo? Algumas pessoas encontraram em contato comigo e disseram que eu estava muito assim. Tava usando um paletó preto, devia ser uma coisa mais informal, mais alegre e tal. Então a ideia do vídeo de hoje é uma coisa mais informal. Por isso que eu tô aqui debaixo de uma árvore, numa sombra. Caramba, eu moro em Recife, gente, aqui é quente. Pra quem não tá acostumado, pra quem tá acostumado é quente, pra quem não tá acostumado é quente também. Não tem diferença, não tem escolha, certo? Bom, antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão acompanhando a nossa série, certo? A série de Linux, que é uma das séries principais. O pessoal de programação, não esqueci de vocês não, tá? Eu tive uns problemas aí de ordem profissional e eu passei uns 15 dias sem conseguir postar nada. Vídeos estão prontos, eu não consegui foi postar, chegando cansado pra caramba, e aí acaba a gente fazendo isso. Mas eu quero marcar um compromisso com vocês. A partir de junho, tá? Toda quinta-feira, eu ainda não estou organizado para dizer qual é o horário, mas toda quinta-feira nós teremos vídeos novos, certo? Vamos começar também com a opção dos vídeos em desktop. A questão dos servidores, eu acho que nós temos ainda aí uns 4 ou 5 vídeos à frente, e a gente vai partir para o Linux intermediário, onde eu vou falar um pouquinho de segurança, o que a gente pode trabalhar em cima disso, certo? Ainda tem o Squid na história, tem algumas coisas ainda, alguns carocinhos ainda que vão vir, tá? Comecei a Apache, vou terminar o Apache fazendo o e-commercezinho dele, ou seja, criar um certificado digital e colocar lá. Vai ter o recebimento de e-mail, tá? Eu envio o recebimento de contas de e-mail, certo? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho sobre disco virtual, tipo o Google Drive. Não é o Google Drive, tipo o Google Drive chamado OpenStack, certo? Mas hoje o assunto é outro. O assunto é atualizar ou não atualizar. Eis a questão. E aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho numa coisa. O que basicamente é uma atualização? A atualização geralmente são correções de erros, tá? Tem uma teoria que diz o seguinte: programador, ele é o tipo do cara que ganha dinheiro para consertar a besteira que ele faz, tá? É uma piada, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou desenvolvedor há 20 e tantos anos e já escutei muito essa piada. É aquela história do cara que trabalha em informática, quando ele chega na empresa, ele é o cara de tecnologia. Basta você não saber de um assunto, você vira o menino de TI ou o menino da informática. Quem nunca ouviu isso, não tem nem ideia do que eu estou dizendo. Mas acho muito pouco não ter escutado. Mas vamos lá. Toda distribuição, toda ela, não importa qual seja, OpenSUSE, Ubuntu, Fedora, Red Hat, Oracle Linux, Mint, Manjaro, qualquer uma delas, certo, tem problemas de segurança. Todas têm. O kernel tem, que é o principal, certo? Então, não é só problema de segurança, erro de aplicativo. Por mais que os desenvolvedores queiram chegar a um denominador comum, olha, eu quero botar um aplicativo que seja totalmente funcional, totalmente usável, ou seja, com a usabilidade altíssima. O que é que lê com isso? Lê com que você coloque a aplicação no ar e o usuário não precisa de treinamento. O usuário precisa simplesmente olhar para o sistema, ver o que ele pede e conseguir entregar. Isso é usabilidade. Usabilidade forte, ao meu ver. Cada um tem uma ideia diferente, certo? Você conseguir usar sem precisar de treinamento. Isso é o céu. Mas na realidade a coisa não é assim. Então, há erros, são feitas correções. E tem muita gente que tem relutância de fazer a atualização de sistemas, principalmente quando aquela atualização mexe no kernel, tá? Só lembrando que quando o kernel ele é atualizado, o grub, que é aquele menu principal, ele fica com a opção de ter o kernel atual e ter a opção de usar o kernel anterior, caso você não tenha desinstalado o kernel anterior. Por quê? Pode acontecer problemas. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer sim. Então o que acontece? Mas como é que eu chego nessa distribuição? Como é que eu chego nessa atualização? Toda distribuição vem pré-configurada os arquivos principais
você dizer onde é que está as atualizações que são guardadas em um computador que está na internet, tá? A PUC, por exemplo, se eu não me engano é a PUC, eu acho que é a PUC, se a memória não me traz, eu vou realmente pesquisar isso se eu estou certo ou errado, mas se eu não me engano a PUC, a Universidade de São Paulo, ela tem disponível lá espaços para você fazer atualizações das principais distribuições existentes no mercado, certo? Existe também o servidor principal da distribuição. O Ubuntu tá no ubuntu.com, o Red Hat está na redhat.com, tá? Entre outros itens de repositório, onde estarão lá guardados os arquivos para serem feitos os downloads e, consequentemente, a atualização do teu sistema. Toda a atualização ela é feita baseada em uma coisa interessante. O que acontece? Existe uma lista que é guardada no teu computador. Essa lista guarda basicamente algumas informações importantes, tipo quais são os aplicativos que estão instalados no teu computador, tá? Quais são os aplicativos que você não tem instalado. E quando ele atualiza essa lista, ele também determina e sabe quais são os aplicativos que estão instalados e que estão selecionados para ser feitos a atualização. E aí tem um conceito legal, que é o conceito de pacote. Como é que a gente vai entender isso? Imagina o Google Chrome. No Firefox não, mas o Google Chrome, que ele tem um pacote específico para dois tipos das duas maiores distribuições existentes no mercado. De um lado o Debian, do outro lado o pessoal do Red Hat. Então, o que é que a gente pode determinar com isso? Determinar que eles sabem exatamente em cada posição onde ele vai colocar as aplicações. O pacote é isso, é um arquivo compactado, certo? Aonde o descompactador, que é um aplicativo, e dentro desse arquivo ele vai dizer o seguinte: olha, a aplicação ela tem na posição de execução do aplicativo principal, vai ficar na pasta /opt/bin. Show. Depois vai ficar os arquivos de configuração em /conf, certo? Depois vai ficar os arquivos de biblioteca em /lib ou lib64. Ele determina aonde vai ficar cada pacote, certo? Então o que acontece? Isso faz com que a nossa distribuição passe a ser e guardar informações onde ele vai determinar, utilizando esse aplicativo para fazer a comunicação, tá? Então o que acontece? Quando eu chego lá e coloco o apt, ou o RPM, ou o yum, ou o zipper, que é usado no SUSE, certo? Você coloca lá update, upgrade. O update e o upgrade, ele é necessário para Debian e filhos de Debian, ou seja, Ubuntu, Mint, Debian. Se eu quero fazer uma atualização, primeiro eu tenho que atualizar a minha lista, depois eu tenho que atualizar o meu sistema. Ou seja, eu dou apt-get update, ele vai atualizar essa lista, e dou apt-get upgrade, e ele vai finalmente ir no site, fazer o download. Depois que ele fizer o download, mandar o aplicativo, executar e instalar. No caso do Debian, ele vai usar o dpkg. O wget baixa, o apt sabe onde está o site, o wget baixa, o dpkg instala. No mundo Red Hat, basicamente é a mesma coisa. Eles não tem muita diferença entre eles, não. Eu vou ter, no caso do yum, eu vou ter o yum que sabe onde está o arquivo, os sites onde estão os arquivos, o caminho da URL do arquivo. O yum downloader faz o download disso e o aplicativo RPM faz a instalação. No SUSE, também a mesma coisa. Eu tenho o zipper que sabe onde vai estar os aplicativos, tá? Faz o download, certo? E depois ele vai usar o RPM para fazer a instalação. No caso do SUSE, que eu vou fazer especificamente do SUSE, eu tenho uma ferramenta que ela é tanto gráfica quanto modo texto, que é o YAST. O YAST tem um módulo chamado atualização online. Se você entrar no YAST e começar a navegar com ele, você vai colocar online update, se tiver em inglês, ou atualização online, se tiver em português. Você clica lá, ele vai fazer a checagem, a atualização dessa lista, e ele automaticamente vai selecionar, caso tenha atualizações, das atualizações que ele precisa fazer. Depois disso, você aceita, ele vai dizer: olha, para poder atualizar esse pacote aqui, dá exemplo, volto para o exemplo do Chrome já, para atualizar esse pacote aqui eu preciso gerar essas outras dependências, porque no caso do Linux, ele vai trazer somente aquilo que é da aplicação. Às vezes tem pacotes que tem 800K,
Às vezes tem pacotes em 45K, quase nada, isso é uma bibliotecazinha que está lá guardada, certo? E quando ele instala o principal, ele terá que instalar o restante, os outros que estão seguindo, para poder fazer com que aquela aplicação funcione em perfeita condição, certo? Atualizar ou não atualizar? Meu conselho, atualize. Tá? Atualize, deixe ele fazer o processo de atualização. Primeiro ele vai fazer o processo de download completo. Depois disso ele vai chegar e vai fazer, depois da atualização do download completo, ele começa a fazer a instalação. Até a parte do download você pode cancelar sem nenhum problema e não vai ter bronca nenhuma. Mas na hora que ele começar a instalar, na hora que ele começar a executar, não pare, deixe ele terminar. Senão você vai ter uma surpresa desagradável com o teu Linux. Tá? Bom, o assunto de hoje era esse, certo? Obrigado a você que assistiu até aqui. Mais uma vez peço a vocês que deixa o like se gostou, compartilha nas suas redes sociais se você gostou, tá certo? Se não é inscrito no canal, inscreve aí, tá? Tudo de bom sempre para vocês. Hoje é sexta, então um bom final de semana para todos. Um abraço.